E a gente sabe que durante, né, esses momentos da vida moderna, todas as crianças quase, adolescentes e jovens têm tido cada vez mais acesso às redes sociais e à internet, e isso implica em riscos, né? Riscos à integridade física, emocional e mental desses jovens. A gente já vai conversar então agora com uma fonte nossa para falar sobre esses riscos, né? E todas as questões que devem ser levadas em conta na hora de proteger os menores. É a coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, a defensora pública Daniele Beletato. Tudo bem com você, Daniele? Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Band News Minas, segunda edição. Você já divide tela com a gente aqui na nossa transmissão ao vivo no canal do YouTube da Band Minas. Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Tudo bem? Bom, Daniela, antes de mais nada, eu queria saber como que deve ser a atuação do Estado nesses casos em que há suspeitas de tráfico sexual. O que a gente deve aguardar, não só das forças de segurança, mas da investigação e também do diálogo diplomático, né? Entre o Brasil e os Estados Unidos, quando há chances de uma jovem mineira estar sofrendo aí com tráfico sexual. O primeiro passo é sempre o registro do boletim de ocorrência, né? Para que as autoridades policiais possam disparar os mecanismos de procura de desaparecidos, né? Outra providência, talvez até anterior a essa, a orientação desses jovens sobre os riscos que a gente pode se expor, dando informações na internet, especialmente quando a gente não sabe com quem a gente está falando, né? Boa tarde, eu perdi o nome da nossa fonte aqui. Daniele Beletato. Daniele, perdão, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Band News Minas, segunda edição. O universo da internet, ele é muito sedutor, e quando isso se junta à independência esperada ali na chegada da adolescência, isso vira uma bomba muito grande. Quais que são os cuidados que os pais devem ter, principalmente no campo psicológico, para proteger, para encapar os filhos mesmo dessas seduções e dos perigos que englobam tudo isso? Teve uma pesquisa recente do Comitê Gestor da Internet que constatou que cerca de 93% das crianças e dos adolescentes entre 9 e 17 anos são usuários da internet. Isso traduz um universo de mais de 22 milhões de pessoas conectadas nessa faixa etária, né? As crianças especialmente, mas os adolescentes também, até os adultos, nós estamos muito expostos a uma série de riscos, como, por exemplo, o cyberbullying, né, que é aquela forma de assédio virtual em que se propagam imagens ou mensagens, a exposição indevida dos nossos dados, né, e isso acaba gerando a possibilidade de golpes, clicar em alguma mensagem que a gente não conhece o remetente. A gente pode acabar baixando uma espécie de aplicativo, né, um malware, que vai captar os nossos dados e permitir que esses malfeitores possam utilizar as nossas informações, além da sextorção, né, da sextortion, que é uma forma de chantagem que acaba sendo feita com o uso de imagens, de vídeos, né? E normalmente com uma conotação sexual. Então, assim, as crianças e os adolescentes, eles não têm muita malícia, e muitos adultos também não, para se proteger desse tipo de atuação que também existe no mundo real, né? Mas no mundo virtual, parece tudo muito mais confiável, porque você está na segurança da sua casa e acha que está conversando com uma pessoa que você sabe quem ela é, né? Então, a gente conversar e alertar as crianças, os jovens, sobre os riscos que elas podem correr na internet é muito importante, né? Uma coisa que é essencial é explicar com clareza que muitas pessoas fingem ser o que não são. Então, às vezes, a gente está conversando com alguém e acha que está falando com a pessoa correta, né? A pessoa que a gente pensa que está falando, e, na verdade, não é ela, né? Então, às vezes, a gente pode dar alguns exemplos, como possivelmente algum familiar já deve ter recebido aquelas mensagens
dizendo que trocou o número do celular, pedindo transferências bancárias, né? Então, a gente pode dar esses exemplos para as crianças e para os adolescentes, para que eles vejam que esses riscos são reais, né? Não é só uma conversa de adulto, né? São perigos realmente que estão aí à nossa volta e a gente precisa estar atento, né? Outra coisa muito importante é sempre ter um diálogo muito aberto e muito honesto com as crianças e com os adolescentes. Eles precisam saber quais são os riscos que eles estão expostos, né? Agora, Daniele, falando sobre plataformas, não só plataformas aí na internet, mas também toda essa gama, né, de oferta que a gente tem hoje, de locais onde é possível o usuário interagir com outros. As redes sociais estão aí para mostrar como que isso entrou, né, no modo de relação de várias gerações, né? Não só das gerações que viveram a transição do analógico para o digital, mas dessa que já nasceu aí completamente mergulhada no digital. A gente pode cobrar dessas ferramentas, dessas plataformas, desses servidores, ferramentas que blindem a forma de utilização quando se trata de crianças e de menores, no sentido que esse uso seja monitorado ou até gerenciado por um responsável maior de idade? Com certeza, né? A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece que os dados de crianças e adolescentes são dados sensíveis, né? Então, eles não podem ser divulgados abertamente. E mais do que isso, também é possível que os pais utilizem alguns mecanismos de segurança, algumas ferramentas de segurança para controlar o uso das crianças e adolescentes, né, desses aplicativos de internet. Então, existem alguns programas que permitem que os pais controlem quais os jogos que essas crianças e adolescentes vão baixar no seu celular, vão participar. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são os jogos em que se pode jogar online, porque esses jogos em que é possível jogar online, eles acabam também permitindo a conversa num chat aberto e que a gente não sabe quem são as pessoas que estão participando desses jogos, né? Então, é muito importante que os pais, além de fazer o alerta para as crianças, também participem dessa vida cibernética da criança e saibam o que eles estão fazendo na internet, né? Então, quais são os aplicativos que está baixando? Pede autorização para o pai para baixar aquele aplicativo, aquele jogo específico, né? Para que os pais possam ter algum tipo de controle. Agora, algumas redes sociais colocam uma idade limite em que não seria possível o acesso por crianças e adolescentes, mas os pais, muitas vezes, acabam abrindo contas antes da idade recomendada, o que acaba aumentando um pouco mais o risco para essa família. Daniele Beledato, coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, participando com a gente aqui no Band News Minas, segunda edição. A gente teve uma Copa do Mundo há 8 anos atrás aqui no Brasil e na época houve uma preocupação, uma comoção muito grande para combater o turismo sexual e a gente sabe que a atuação da internet nesses casos, ela é muito forte. Pós-Copa do Mundo, 8 anos depois, nós seguimos com essas ações? Como é que a gente tem tratado esse assunto atualmente? O turismo sexual, ele pode ou não envolver crianças e adolescentes, né? Nesse recorte específico, envolvendo crianças e adolescentes, é muito importante toda a sociedade estar atenta, né? Não somente os pais ou os responsáveis, mas toda a sociedade. Então, os estabelecimentos de hospedagem, por exemplo, eles são obrigados a não permitir o acesso de crianças e adolescentes para esses estabelecimentos se eles não estiverem acompanhados dos seus pais, ou então, pelo menos de um, né, ou o pai ou a mãe, ou então que tenha uma autorização escrita com a cópia, com o documento do pai ou da mãe. Então, é importante que quando a gente vê uma criança entrando num estabelecimento, um hotel, né, acompanhado por alguém, compete a quem trabalha naquele estabelecimento, quem está vendo aquela situação, auxiliar na fiscalização e cobrar essa documentação e não permitir a hospedagem de crianças e adolescentes. Da mesma maneira, o transporte interestadual e internacional, né, especialmente,
porque o transporte de crianças e adolescentes para outros estados ou para outros países tem uma série de restrições, justamente para evitar a questão do turismo sexual. Agora, em relação aos adultos, o mais importante, além das campanhas de divulgação, né, das campanhas de conscientização dos riscos e dos perigos, também a própria pessoa estar alerta para os riscos que ela está se expondo ao aceitar fazer uma viagem, normalmente internacional, né, acompanhada de pessoas que ela não conhece. Porque quando a gente está num local desconhecido, num país estrangeiro, a gente está muito mais exposto a riscos, ainda mais se a gente estiver acompanhado de pessoas que a gente não sabe quem são, né? Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas. Uhum. Ok, nós conversamos com a Daniele Beletato, ela é coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, defensora pública também. Muito obrigada, Daniele, um abraço para você. Muito importante o recado, né, que a defensora Daniele passa aqui, principalmente para os pais, lembrando aí que esse caso que a gente colocou como guarda-chuva dessa história toda do tráfico sexual, exploração sexual e universo da internet, é para alertar, né, de forma bem didática, os responsáveis por crianças e adolescentes, principalmente aqueles, né, que são menores de idade, sobre os riscos da utilização da internet, da interação desprovida, né, de controle, desprovida de supervisão, já que a gente tem acompanhado também, né, Favarina, ao longo das últimas semanas, uma movimentação muito grande da Polícia Federal, deflagrando agências, quadrilhas, né, receptadores de material de pedofilia. Ou seja, é importante e realmente a gente não pode virar as costas para essa realidade que é terrível, né? Mas, assim, é o mundo que está aí. Então a gente tem que tomar cuidado e cuidar das nossas crianças.